Maravilhas Modernas. As crianças brincam com eles, mas o mundo dos ímãs é coisa séria. Eles nos ajudam a viajar, conversar e fabricar. Do depósito de lixo ao espaço sideral e às fronteiras da medicina, essas incríveis forças de atração e repulsão estão em todo lugar. Hoje, em Maravilhas Modernas, ímãs. Maravilhas Modernas. Considerando tudo o que fazem, os ímãs são os heróis desconhecidos da nossa época. O magnetismo não é tão impressionante quanto a energia atômica, nem tão luminoso quanto a eletricidade. Para muitos de nós, é apenas uma força amigável, que nos permite pregar recados na geladeira. Mas ele é muito mais. We don't see the magnetism all the time is the reason we sort of forget that it's there. Mas os ímãs também podem ser inesquecíveis. Na Six Flags Magic Mountain, na Califórnia, os engenheiros recorreram aos ímãs quando decidiram construir algo que abalaria o mundo das montanhas russas. Six Flags wanted to build a roller coaster that went where no coaster had gone before, and that was to break the 100-mile-an-hour barrier. In order to get the speed with conventional coaster technology, we would have had to build a lift with a chain probably close to 500 feet tall. Era preciso encontrar uma solução inovadora. So we turned to magnets and electromagnets in order to generate an acceleration of the car that would break every record that was ever known in the roller coaster world. Para aumentar a emoção, foram utilizados motores sincronizados lineares. Embora a tecnologia seja complexa, o conceito básico é muito simples. Everybody remembers from when they were kids where you had a magnet with a north pole and a south pole, and if you took another magnet and got the two north poles together, they'd repel, put the north to the south, and they would attract each other. And that's fundamentally how this technology works on the ride. Linear synchronous motor is a means of moving an object without having to attach chains to it. But in this case, in this roller coaster, you have magnets on the car. You have electromagnets in the track, and the electromagnets can produce repulsive and attractive forces to move the car. And as soon as the car gets to the place where it's being attracted, the electromagnet changes its polarity, the current changes, and attractive force turns to a repulsive force. And you keep doing this in synchronism with the motion of the car and produce constant motion. Dezenas de computadores e chaves alternam as polaridades em frações de segundos. At the end of this run of electromagnets, the car will have accelerated to an excess of 100 miles an hour. To this day, it remains in the record books as the tallest and fastest roller coaster, and we couldn't have done it without magnets and electromagnets. Mas não é preciso sofrer tanto para ver os ímãs em ação. Eles estão em toda parte, bem mais onipresentes do que imaginamos. Os ímãs são parte integrante de muitos aparelhos que usamos diariamente. Throughout our house, throughout our car, throughout any office, there are dozens and dozens of magnets doing their work, but without being seen, out of sight, out of mind. Essa força invisível que atrai e repele é a cola cósmica que usamos de várias maneiras para alterar e movimentar o mundo. Na verdade, o próprio mundo é um ímã gigante e tudo, incluindo nós mesmos, é magnético de alguma forma. É por isso que os ímãs têm um papel fundamental em qualquer tecnologia. Dependemos de ímãs, eletroímãs e materiais magnetizados nos aparelhos que transferem e gravam informações. Eles estão nas televisões, computadores, cartões de crédito e telefones.
Também são fundamentais na segurança dos aeroportos. Campos magnéticos que são afetados pela presença de ferro, aço ou outros materiais condutores são a base dos detectores de metais. Além disso, os ímãs ajudam a fazer barulho. O captador de uma guitarra elétrica é um eletroímã que absorve as vibrações produzidas pelas cordas de metal. People have always been fascinated with magnets. As a child, we played with magnet toys that attracted one another or repelled one another. One of the things that makes a magnet so interesting is the fact that it's perpetual. You don't have to recharge it. You don't have to add batteries to it. I think magnetism is fascinating because of the mysteries. When you have things pulling at a distance without contact. Certainly we understand when I push this hand against this hand where the forces are coming from. But when I take a North Pole and bring a North Pole close to it and they push apart, I don't see any contact. And that is always puzzling to people. Well, a magnet is simply an object that attracts iron. It attracts some other objects that are similar to iron, like cobalt or steel, but it does not attract other things like wood, glass, plastic, copper. So it's a very selective attraction force. Existem ímãs permanentes que, uma vez magnetizados, mantêm seu magnetismo para sempre, como os ímãs de geladeira. E existem ímãs temporários que perdem o magnetismo com facilidade. A barra magnética das embalagens de CD é temporária. Ela pode acionar o sistema de segurança de uma porta, mas quando o CD é pago, o caixa a desmagnetiza usando um eletroímã para neutralizar seu frágil campo magnético. Ao contrário dos ímãs permanentes e temporários, o eletroímã precisa de eletricidade para funcionar. Um eletroímã de ferro velho, por exemplo, é usado para carregar grandes quantidades de metal. Seu magnetismo pode ser desligado. Até uma criança pode fazer um eletroímã enrolando um fio de cobre em um prego e ligando as duas pontas a uma bateria. Then he touches the nail to the clips. They hang on in bunches. Jimmy has made an electromagnet. Quando uma corrente passa por uma bobina, é criado um campo magnético. Mas o eletroímã é diferente dos ímãs de geladeira que nunca desligam. When Jimmy disconnects one end of the wire from the dry cell, the paper clips fall off. O eletromagnetismo é uma das forças fundamentais do universo, ao lado da gravidade e das forças atômicas que mantêm a matéria coesa. O magnetismo ocorre graças a propriedades que existem em nível atômico. To be a magnet, material has to have each atom to be a magnet. The magnetism comes from the individual electrons that surround the nucleus of each atom. If I put the first electron in there and it goes in this direction, and then I put the next electron in, it can go opposite to it. Elementos com esta configuração atômica não são magnéticos. Mas nos átomos em que não existe cancelamento, porque há mais elétrons apontando em uma das direções, ocorre o magnetismo. Um material magnético é composto por minúsculos ímãs atômicos com polos positivos e negativos. And then they build up, and so eventually in a practical magnet, all the atoms are working in unison to provide the kind of force we can see. O magnetismo, a força sem contato, intriga os humanos há milhares de anos. No mundo ocidental, o filósofo grego Platão foi um dos primeiros a descrever as propriedades dos ímãs. Os gregos os encontraram em uma área chamada Magnésia, de onde a palavra magneto foi derivada. In northern Greece is a source of magnetic materials, lodestones, and it was recognized 2,000 years ago and then sort of lost in the Dark Ages again.
A pedra ímã é encontrada em todo o planeta e é o único ímã natural da Terra. Os cientistas a chamam de magnetita. It's an oxide of iron, and the basic properties of the lodestone come from its atomic structure, but how it's magnetized is still a bit of a mystery. We think there was lightning strikes hitting the rock and the magnetic fields from the lightning magnetizing the rocks. O primeiro uso prático da magnetita foi nas bússolas, um aparelho magnético que sempre aponta para o norte. A agulha era esfregada na magnetita em uma única direção, tornando-se magnética. Esta é uma réplica de um instrumento chinês de 2000 anos para determinar o norte. O ímã, em forma de colher, girava sobre um prato polido. Para os europeus que começaram a usar a bússola 1000 anos depois, seu papel como instrumento de navegação era de vital importância, especialmente quando o Sol e as estrelas estavam obscurecidos. A era científica dos ímãs e do magnetismo começou no ano 1600, quando William Gilbert publicou The Magnetit e determinou que a Terra era um ímã gigante. É por isso que os ponteiros das bússolas, que são agulhas de aço magnetizadas, sempre apontam para o norte. Por 200 anos, houve muita especulação científica, mas um novo avanço só ocorreria em 1819, na Dinamarca. Hans Christian Ørsted was the first to demonstrate that electric current down a wire would produce a magnetic field. He just had a compass needle near a wire. When the current went on, the compass needle turned. When the current went off, the compass needle turned back. Esta foi a primeira demonstração de que a eletricidade podia gerar magnetismo. O oposto foi provado uma década depois pelo cientista inglês Michael Faraday. Ele demonstrou que um campo magnético variável pode induzir uma corrente elétrica. Agora o mundo conhecia dois dos grandes segredos do universo. O magnetismo em movimento pode gerar eletricidade, e a eletricidade pode gerar magnetismo. But it was James Maxwell, a Scottish mathematician and physicist, who put together the observations of Ørsted, Faraday, and others to put together the so-called Maxwell equations, which are the basis for all of our understanding of electromagnetism, and they are the basis of much of modern technology. Mas antes da tecnologia abraçar o poder dos ímãs e eletroímãs, mágicos e até generais perceberam que podiam utilizar o poder da força sem contato. Since you cannot see the magnetic field, you can certainly move objects with hidden magnets, or they can be held in place with magnets and you don't see those. So it's quite common to use magnets in magic tricks. Em 1856, Napoleão III precisava dar fim a uma rebelião na Argélia, instigada pelos feiticeiros locais. Então, enviou o mágico francês Jean-Robert Houdin para provar que a magia francesa era mais poderosa. Houdin mostrou uma caixa vazia que qualquer pessoa podia levantar. Mas ela possuía um fundo de ferro e um eletroímã escondido sob o chão a tornava imóvel. Com este truque, ele convenceu os feiticeiros de que, através de seus poderes, podia drenar a força de qualquer guerreiro. Os ímãs voltariam a ser utilizados em batalha. A seguir, como os ímãs ajudaram os aliados a vencer os nazistas na Segunda Guerra Mundial. A Revolução Industrial do século XIX deu origem à classe média, que se expandiu no século XX, criando um grande mercado para produtos inovadores. Consumers began to have disposable income that allowed them to buy gadgets. They began to buy household appliances, all of these various apparatuses that could or would use magnets. Após séculos de serviço limitado às bússolas, os ímãs foram convocados a atuar em um amplo espectro de novas tecnologias. Uma das primeiras e mais revolucionárias foi o telégrafo. You could push a button at one place that would induce a current that would flow through a wire and that could produce an effect somewhere else, and so you could send messages. O telégrafo fez uso das novas descobertas sobre a relação entre o magnetismo e a eletricidade.
O operador podia enviar uma corrente elétrica através de um fio, ativando o eletroímã do telégrafo na outra extremidade, que possuía uma articulação. Seu polo positivo era atraído pelo polo negativo do ímã permanente instalado no telégrafo, fazendo o instrumento se mover a cada toque do operador. O conceito de se utilizar a atração natural entre um eletroímã e o ímã permanente seria aplicado em milhares de aparelhos, incluindo campainhas, telefones e alto-falantes. Mas sua contribuição mais importante foi a criação do motor elétrico. Onde quer que houvesse um barbeador, uma batedeira, uma máquina de lavar ou uma linha de montagem, havia ímãs permanentes e eletroímãs fazendo o mundo dar voltas. Magnetism is fundamental to electrical motors. And how do we drive a motor? The motor uses the attraction of unlike poles and the repulsion of like poles to help drive the armature, which is the part that rotates on a motor. Este motor possui 2 ímãs permanentes do lado de fora. Em seu interior, os eletroímãs formam o rotor. And we just keep switching north poles on as we go around the magnet. And so this poor rotor keeps going round and round and round, trying to find a south pole to meet, but it keeps changing. Mas, contendo ímãs ou não, qualquer aparelho elétrico que é ligado na tomada precisa de energia, e por trás desta energia encontram-se ímãs e eletroímãs. If we're going to convert mechanical motion, a wind turbine, the falling of water, the motion of a gasoline engine, to electricity, we need a magnetic field to do that. We need generators, which fundamentally are underpinned by magnetism. Os ímãs possuem um papel fundamental nos geradores que fornecem eletricidade ao mundo. Quando o gerador se movimenta, seus ímãs passam por fios de cobre estacionários. Então, através do efeito Faraday, os ímãs induzem correntes nos fios de cobre, produzindo eletricidade. The rise of the electrical industry involved a great growth in the use of magnets. And also these things work together. As the industry grew, magnets got better. As magnets got better, the industry grew. So it was very much a symbiotic relationship between magnets and electricity. O primeiro grande avanço na fabricação de ímãs permanentes ocorreu nos anos 30 com a criação dos ímãs Alnico. O nome é a abreviação de uma liga de ferro que contém 3 metais adicionais, alumínio, níquel e cobalto. Os 4 elementos foram fundidos para produzir um ímã superior. Well, the Alnico magnet was better than iron, better than some of the other steel alloys, just by virtue of the fact that it was more resistant to demagnetization. Os ímãs Alnico concentravam mais força em tamanhos menores. Estas peças ainda não foram magnetizadas. You need a very large magnetic field to magnetize them adequately. So what you want to do is have an electromagnet with a large current. A corrente vem do magnetizador. Ele contém diversos capacitores que armazenam eletricidade. O material é colocado neste recipiente, que é um eletroímã ligado ao magnetizador. Quando um botão é apertado e disparada uma descarga elétrica de 100 volts, dura uma fração de segundo, a peça é magnetizada. O uso mais impressionante de ímãs Alnico ocorreu na Segunda Guerra Mundial. O eixo deu o primeiro golpe e o conflito se transformou em uma guerra magnética. Os nazistas usaram bússolas com agulhas de metal no início da guerra para detonar minas submarinas, afundando muitos navios britânicos. The German magnetic mines were settled so that the compass needle was sitting there just feeling the Earth's magnetic field. Quando um navio passava sobre essas minas, a agulha girava, acionando o sistema elétrico que detonava a bomba. You have been reading in the newspapers of this latest abomination of German savagery. Os aliados recorreram aos livros sobre magnetismo para resolver o problema. The first newsreel pictures of that famous bomber, the Wellington, being used for the detection of magnetic mines are now released. By means of a generator and the coil in that huge ring, an electromagnetic field can be set up
which has the same effect on a magnetic mine as that of a passing ship. To detonate the mines, the aircraft flies over the sea at 60 feet or less. Tricky and dangerous work. A guerra mudou de rumo quando os aliados usaram ímãs ao níquel para criar campos magnéticos em tubos de vácuo chamados de magnétrons. Eles geravam micro-ondas de alta potência para os sistemas aliados de radar. Como os países do eixo não possuíam a matéria-prima do alnico, os magnétrons e radares aliados desferiram um golpe mortal à Marinha e à Luftwaffe nazistas. It allowed the Allies to come victorious from the war because they were able to pinpoint the location of these airplanes and bring many of them down, which was critical in winning the war. Hoje, a tecnologia de micro-ondas também é usada em nossas cozinhas para combater a fome. Mas a fome de informação seria a força motriz da prosperidade do pós-guerra. A seguir, os ímãs tornam a era da informação mais atraente, atuando como componentes essenciais na tecnologia de comunicação. Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. Quando a economia americana voltou ao normal após a Segunda Guerra, a indústria e a tecnologia trabalharam juntas para dar ao país um futuro mais próspero. A segunda metade do século seria definida como a era da comunicação e da informação, e os ímãs tiveram um papel fundamental neste processo. Durante o pós-guerra, a televisão se tornou uma realidade após anos de desenvolvimento. A deflexão dos raios de elétrons que formam a imagem na tela da TV é realizada por campos eletromagnéticos. Anos depois, quando o videocassete e o videotape tornaram-se parceiros inseparáveis da TV, foram os ímãs que possibilitaram essa tecnologia. O motor do videocassete, como qualquer motor elétrico, é composto por ímãs permanentes e eletroímãs. A cabeça de reprodução é um ímã que absorve o sinal, e a própria fita é chamada de fita magnética, um plástico coberto por milhões de pequenos ímãs que funcionam como unidades de memória para guardar informações. A North Pole up gives one measure of something. A North Pole down gives another measure of things. And once we can say this is yes and this is no, then we can build a memory device out of it. Nos anos 50, os cientistas descobriram este conceito. Os ímãs não são apenas instrumentos que atraem e repelem. Eles também podem armazenar informações que são transferidas através de sinais eletromagnéticos. When the electrical signals go in, there's a recording head which actually records a north or a south onto the magnetic tape. It's equivalent to a 0 or a 1. Zeros e uns são a forma como os computadores codificam a informação. Isso é traduzido em positivos e negativos nos pequenos ímãs das fitas e disquetes. Esse princípio deu origem à era da computação. A mesma tecnologia nos deu o cartão de crédito com sua fita magnética. Embedded in that are many thousands and thousands of very, very tiny magnets that are magnetized in certain patterns, north and south poles pointing in different directions, that will tell you what your account number is in your credit card or your bank account. Enquanto a tecnologia encontra novas aplicações para os ímãs, a indústria magnética continua desenvolvendo novos materiais. Nos anos 50, a ferrita, uma nova liga de óxido de ferro, deu início à tendência de diminuição dos motores e aparelhos elétricos. Graças a seu baixo custo, a ferrita foi amplamente adotada e suas propriedades magnéticas permitiram a fabricação de ímãs mais compactos do que os feitos de alnico. The ferrite magnets allowed motors to be made in a smaller diameter, shorter length, and really the application fitted itself very well for the automobile industry. Now you could have seat positioner motors, for example, that fit very nicely beneath the passenger seat, and window lift motors that were now small enough to fit very nicely into the door of an automobile. Em Elizabethtown, esta fábrica produz ímãs de ferrita há quase um século.
Garrett Mycock é o diretor de operações da corporação VEC. This is iron oxide, a raw material delivered to the plant for the production of hard ferrite magnets. O óxido de ferro em pó é colocado em barris gigantes, misturado com outros compostos e moído ainda mais. Quando este processo é concluído, os materiais são aquecidos. This is a large tubular furnace where the pre-mixed raw materials react together and form into a pellet-sized material. Reaction takes place at about 2200 degrees Fahrenheit. Na presença de um campo magnético, a prensa hidráulica comprime o material ao tamanho desejado. A essa altura, ele se sustenta apenas pela pressão. Se fosse solto, desmontaria. A seguir, as peças são colocadas em uma grande fornalha a gás e aquecidas a 1200 graus centígrados novamente. Isso faz com que as moléculas se unam, uniformizando e endurecendo o produto final. Após o polimento, as peças estão prontas para serem magnetizadas. Os ímãs de ferrita ainda são utilizados quando não se exige muita força e é preciso manter os custos baixos. Na verdade, os ímãs na sua geladeira devem ser de ferrita, mas uma nova geração de ímãs tomou conta da indústria. In the 70s and 80s, the rare earth magnets came along. They were based on this collection of elements in the periodic table called the rare earths. Os ímãs de terras raras são ligas de metais lantanídeos, normalmente samário cobalto e neodímio ferro boro. Eles concentram muita potência e são 100 vezes mais fortes do que os primeiros ímãs de ferro e aço. Neste gráfico, podemos comparar a força dos ímãs de ferrita, de samário cobalto e de neodímio ferro boro. Os ímãs de terras raras, como os transistores, abriram caminho para a era da miniaturização, mas não são nada baratos. We pay for more expensive material when the application absolutely requires it. Embora sejam 100 vezes mais caros do que um ímã de ferrita, algumas aplicações exigem a miniaturização. Por exemplo, um aparelho auditivo que era preso atrás da orelha agora pode ser introduzido no ouvido. If we're going into hearing aids, we want a small hearing aid. We are not going to stick in a ferrite. We're going to use a very high strength magnetic material. Este processo deu origem aos minifones de ouvido para aparelhos de som portáteis e a telefones celulares menores. Mas talvez a principal conquista dos ímãs de terras raras seja a invenção do laptop. The consumer doesn't know that the magnet was one of the driving forces that allowed for the miniaturization of computers. And the fact that that magnet can be made stronger and stronger and stronger while it's getting smaller. Os ímãs de terras raras viabilizaram a criação dos discos rígidos dos laptops. You simply couldn't have most of the consumer-oriented apparatuses that you have today if you didn't have the magnet technology that exists today. Os ímãs de terras raras também possibilitaram a criação de diversos opcionais para carros, operando as dezenas de pequenos motores que aumentam nosso conforto. Na verdade, o consumidor está sempre exigindo produtos menores, mais práticos e mais eficientes. E é isso que dita os rumos da indústria magnética. Mas são os cientistas que ditam o desenvolvimento dos superímãs. A seguir, ímãs superpoderosos ajudam a ciência a desvendar os segredos da matéria. Em Tallahassee, no campus da Universidade do Estado da Flórida, encontra-se o Laboratório Nacional de Campo Magnético Alto, que abriga o maior e mais poderoso ímã do mundo. Ele possui 45 Tesla, o equivalente a 1 milhão de vezes o campo magnético da Terra. É uma poderosa ferramenta de pesquisa para todos os campos da ciência. Well, the mission of the laboratory, the primary mission, is to conduct science in very high magnetic fields. The main reason that we seek out these very, very high fields
are much the same reason we might measure things at very high temperatures or very low temperatures, very extreme conditions. When you move to new areas, just like Captain Kirk and Captain Picard, when you go where no one has gone before, you are bound to learn some new things. O campo magnético de 45 Tesla é o resultado do poder combinado de um eletroímã gigante e de um ímã supercondutor resfriado por nitrogênio e hélio. O ímã é tão poderoso que pode levitar materiais que normalmente não reagem a campos magnéticos. Ele consegue fazer isso porque, em nível atômico, tudo demonstra algum tipo de reação a um ímã. Um elemento como o ferro é atraído por ele por ser paramagnético. A maioria das coisas é repelida, pois é diamagnética, e esta força é pequena. How do we actually see this diamagnetic force in real life? Well, we can use a very, very large electromagnet, like similar to the one in back of us. A demonstração mais impressionante de seu poder é o que ele pode fazer com um sapo comum. Frogs are 90% water, and water is diamagnetic. And let's imagine what happens when we bring a frog near the center of a high magnetic field region. When we do this, the diamagnetic force on the frog gets larger and larger. Pode parecer que o sapo está na água, mas não está. A intensidade do campo magnético está cancelando a força da gravidade e o sapo está levitando. Por mais incrível que isso pareça, é apenas uma curiosidade para os cientistas que usam o superímã. Muito do que é chamado de alta ciência surge com esse tipo de pesquisa. Mas um dos maiores avanços, o desenvolvimento da ressonância magnética, ocorreu quando a ciência estava, por assim dizer, olhando para o outro lado. Nos anos 40, foi descoberto que os campos magnéticos de cada átomo podiam ser seguidos e vistos se fossem estimulados por outros campos magnéticos, neste caso, por sinais de rádio, que são ondas eletromagnéticas. Décadas depois, os médicos, e não os físicos, tiveram uma ideia brilhante. We were looking for the prospect that maybe we could use it to build a body scanner that would be sensitive to different tissues. We were delighted when we were able to show that this magnetic signal from the atomic nucleus would indeed differentiate rather dramatically cancer tissue from healthy tissue. Após anos de pesquisas e experiências, o Dr. Raymond Damadian inventou a ressonância magnética. Os pequenos ímãs nos núcleos de nossos átomos, que os cientistas chamam de momentos magnéticos, podiam finalmente ser vistos. By putting the human body in a large magnet, we cause those nuclear magnets to line up in the main magnetic field. The minute we apply that alternating magnetic field, we'll cause those nuclear magnets to tip. And when they tip, we can detect the signal. When we turn off the tipping magnetic field, those nuclear moments will relax back to their original orientation in the magnetic field and induce a voltage in the detector coil that will be the signal from which we'll make the picture. O uso de campos magnéticos altos para a investigação da matéria começou nos anos 40 no MIT, sob a direção do Dr. Francis Peter. A doutora Caroline Ross dá continuidade a essa tradição usando um ímã que gera campos poderosos em sua busca por um material para aprimorar os computadores. The next big thing that's coming along is called MRAM, that's Magnetic Random Access Memory, and what that is a magnetic chip that you can put in your computer, and it acts like the memory chips we have now, except that when you turn the computer off, the information stays there, and so when you turn the computer back on, all the information is still there and the computer comes on immediately without having to wait for it to boot up. Assim como a ressonância magnética pode investigar o corpo humano, este ímã pode avaliar as características magnéticas de materiais apropriados ao desenvolvimento da MRAM. This machine has a couple of big magnets. These are electromagnets
So we pass a big current through some coils, and that produces a magnetic field which we use to influence the sample that's sitting right in the middle there. É um longo processo de tentativa e erro, mas quando a M-Run se tornar uma realidade, o esforço será compensado e marcará mais um triunfo para o magnetismo. Os físicos nucleares também estão usando ímãs para investigar a matéria, mas sem nenhuma aplicação específica em vista. Nos divisores de átomos, eletroímãs gigantes guiam partículas nucleares em velocidades próximas à da luz para desvendar os segredos do universo. A seguir, ímãs estão sendo testados para resolver os congestionamentos e para nos levar a outros planetas. Embora os ímãs sejam conhecidos há cerca de 2000 anos, só começaram a ser amplamente utilizados há pouco mais de um século. Mas, com base em seu curto e impressionante currículo, é razoável esperar que os ímãs nos ajudem a moldar o futuro de forma estimulante. Enquanto novas tecnologias magnéticas são inventadas, a produção em massa aguarda ansiosamente. Projetos únicos são criados e testados em fábricas especiais. We're a different sort of magnet company. We don't make millions of anything. In fact, sometimes we'll only make one of something. And that may be all that's ever required. We make magnets that go into some of the atom smashers. We make magnets that will go into space. Perhaps to adjust the mirror of the Hubble telescope. We make magnets for medical applications. Everything we do is custom. Os projetos e cálculos de campos magnéticos são realizados por computadores. We can not only visualize but also calculate the magnetic field and how it behaves in a particular system. Normalmente, o material escolhido é uma liga de terras raras. As especificações são tão precisas que as barras vêm com documentos atestando sua procedência. Depois de devidamente aprovadas, elas estão prontas para montagem. Às vezes, a mesma peça utiliza vários ímãs. What we have here is an assembly that's being built. There are approximately 100 different magnets. They're all magnetized in different ways and different orientations. Este aparelho será utilizado em uma cirurgia experimental e revolucionária. Como nesta simulação, os ímãs guiarão catéteres inseridos em um corpo humano. Os cientistas e engenheiros estão experimentando novos sistemas nos quais as propriedades atrativas e repulsivas dos ímãs possibilitarão um movimento sem atrito. Este conceito já é uma realidade nas engrenagens magnéticas. Elas podem transferir a rotação de um componente para outro sem contato físico. Os eixos magnéticos devem ser a próxima novidade. If we have an old turbine that has a bearing, there's friction and there's wear and there's failure associated with those. A magnetic bearing has no touching parts. Therefore, there's no wear. Uma tecnologia similar nos ajudará a viajar de formas inovadoras. Os trens maglev estão sendo testados no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos. A maglev, ou levitação magnética, é a aplicação prática do conceito básico da repulsão entre polos iguais. É o que acontece quando dois negativos ou dois positivos são aproximados. Mas a levitação magnética sempre ocorre verticalmente, como estes dois anéis demonstram. O anel superior só mantém o equilíbrio graças ao lápis. Este brinquedo, o levatron, é equilibrado pela ação giroscópica. Como não há contato ou fricção, o trem maglev exige um sistema igualmente criativo para se deslocar. Now, of course, it's not touching the track anymore. And you can't just rotate axles and wheels to move the thing. So you have to move it again by magnetic forces. And you use the same kind of techniques that you use in a motor. Lembra-se da montanha-russa? É a mesma ideia. This is, for example, another application of the linear synchronous motor. If you synchronize the changing of the poles with the motion of the train, you can keep the forces going.
As ferrovias não são o único sistema de transporte que pode se beneficiar com a tecnologia magnética. Na Califórnia, engenheiros estão testando um conceito que transformaria uma fila de automóveis em vagões de um trem magnético. Os ímãs distribuídos ao longo de uma faixa especial da autoestrada, em conjunto com ímãs sobre os carros, guiariam os veículos, mantendo o fluxo do trânsito e permitindo o descanso dos motoristas. De olho nas viagens espaciais, os cientistas e engenheiros da NASA estão estudando como a tecnologia magnética pode facilitar a exploração de outros planetas. One of the things that we're investigating that deals with the use of electromagnetic energy is a launch assist system. And this is a ground-based electromagnetic rail with levitation coils and a linear motor that provides thrust to give a launch vehicle the initial velocity from dead stop up to, let's say, 400 to 600 miles an hour. We have no contact with the ground due to the levitation, and then the linear motor provides the acceleration and the propulsion in the forward direction. Uma das vantagens do sistema é que a enorme quantidade de combustível necessária para tirar uma espaçonave do campo gravitacional terrestre poderia ser usada para levá-la ainda mais longe no espaço. Talvez a tecnologia magnética possibilite a viagem interplanetária tripulada. Sistemas revolucionários de combustível plasmático tornariam isso possível. E o magnetismo teria um papel fundamental. O plasma, ou gases superaquecidos como os encontrados no Sol, possui a vantagem de ser mais leve do que o combustível convencional. Então seria necessário menos combustível para se viajar ao espaço. The role that magnets might play in future propulsion concepts lies in the ability of magnetic fields to contain high-temperature plasmas. O plasma precisa ser mantido longe das paredes do sistema de propulsão para que elas não queimem. Os engenheiros acreditam que os campos magnéticos são a única força capaz de direcionar o plasma através das câmaras de reação. Se as teorias da NASA estiverem certas, os resultados serão revolucionários. This concept would eventually lead to enabling humans to go anywhere in the solar system anytime they want to go and at reasonable cost. Aí estão eles, os incríveis ímãs. Quem de nós poderia voltar a ignorar os ímãs de geladeira, sabendo como eles são importantes em todos os aspectos de nossas vidas e sabendo que os ímãs podem ter um papel na realização de um dos maiores sonhos da humanidade? É adequado que uma tecnologia que ajudou Colombo a chegar à América possa ajudar os astronautas a conquistar o espaço. E a eletricidade. O operador podia enviar uma corrente elétrica através de um fio, ativando o eletroímã do telégrafo na outra extremidade, que possuía uma articulação. Seu polo positivo era atraído pelo polo negativo do ímã permanente instalado no telégrafo, fazendo o instrumento se mover a cada toque do operador. O conceito de se utilizar a atração natural entre um eletroímã e o ímã permanente seria aplicado em milhares de aparelhos, incluindo campainhas, telefones,
e alto-falantes. Mas sua contribuição mais importante foi a criação do motor elétrico. Onde quer que houvesse um barbeador, uma batedeira, uma máquina de lavar ou uma linha de montagem, havia ímãs permanentes e eletroímãs fazendo o mundo dar voltas. Magnetism is fundamental to electrical motors. And how do we drive a motor? The motor uses the attraction of unlike poles and the repulsion of like poles to help drive the armature, which is the part that rotates on a motor. Este motor possui 2 ímãs permanentes do lado de fora. Em seu interior, os eletroímãs formam o rotor. And we just keep switching north poles on as we go around the magnet. And so this poor rotor keeps going round and round and round trying to find a south pole to meet, but it keeps changing. Mas, contendo ímãs ou não, qualquer aparelho elétrico que é ligado na tomada precisa de energia. E por trás desta energia encontram-se ímãs e eletroímãs. If we're going to convert mechanical motion, a wind turbine, the falling of water, the motion of a gasoline engine, to electricity, we need a magnetic field to do that. We need generators, which fundamentally are underpinned by magnetism. Os ímãs possuem um papel fundamental nos geradores que fornecem eletricidade ao mundo. Quando o gerador se movimenta, seus ímãs passam por fios de cobre estacionários. Então, através do efeito Faraday, os ímãs induzem correntes nos fios de cobre, produzindo eletricidade. The rise of the electrical industry involved a great growth in the use of magnets. And also these things work together. As the industry grew, magnets got better. As magnets got better, the industry grew. So it was very much a symbiotic relationship between magnets and electricity. O primeiro grande avanço na fabricação de ímãs permanentes ocorreu nos anos 30 com a criação dos ímãs Alnico. O nome é a abreviação de uma liga de ferro que contém 3 metais adicionais, alumínio, níquel e cobalto. Os 4 elementos foram fundidos para produzir um ímã superior. Well, the Alnico magnet was better than iron, better than some of the other steel alloys, just by virtue of the fact that it was more resistant to demagnetization. Os ímãs Alnico concentravam mais força em tamanhos menores. Estas peças ainda não foram magnetizadas. You need a very large magnetic field to magnetize them adequately. So what you want to do is have an electromagnet with a large current. A corrente vem do magnetizador. Ele contém diversos capacitores que armazenam eletricidade. O material é colocado neste recipiente, que é um eletroímã ligado ao magnetizador. Quando um botão é apertado e disparada uma descarga elétrica de 100 volts, dura uma fração de segundo, a peça é magnetizada. O uso mais impressionante de ímãs Alnico ocorreu na Segunda Guerra Mundial. O eixo deu o primeiro golpe e o conflito se transformou em uma guerra magnética. Os nazistas usaram bússolas com agulhas de metal no início da guerra para detonar minas submarinas, afundando muitos navios britânicos. The German magnetic mines were settled so that the compass needle was sitting there just feeling the Earth's magnetic field. Quando um navio passava sobre essas minas, a agulha girava, acionando o sistema elétrico que detonava a bomba. You have been reading in the newspapers of this latest abomination of German savagery. Os aliados recorreram aos livros sobre magnetismo para resolver o problema. The first newsreel pictures of that famous bomber, the Wellington, being used for the detection of magnetic mines are now released. By means of a generator and the coil in that huge ring, an electromagnetic field can be set up, which has the same effect on a magnetic mine as that of a passing ship. To detonate the mines, the aircraft flies over the sea at 60 feet or less. Tricky and dangerous work. A guerra mudou de rumo quando os aliados usaram ímãs Alnico para criar campos magnéticos em tubos de vácuo chamados de magnétrons. Eles geravam micro-ondas de alta potência para os sistemas aliados de radar.
Como os países do eixo não possuíam a matéria-prima do alnico, os magnétrons e radares aliados desferiram um golpe mortal à Marinha e à Luftwaffe nazistas. It allowed the Allies to come victorious from the war because they were able to pinpoint the location of these airplanes and bring many of them down, which was critical in winning the war. Hoje, a tecnologia de micro-ondas também é usada em nossas cozinhas para combater a fome. Mas a fome de informação seria a força motriz da prosperidade do pós-guerra. A seguir, os ímãs tornam a era da informação mais atraente, atuando como componentes essenciais na tecnologia de comunicação. Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. Quando a economia americana voltou ao normal após a Segunda Guerra, a indústria e a tecnologia trabalharam juntas para dar ao país um futuro mais próspero. A segunda metade do século seria definida como a era da comunicação e da informação, e os ímãs tiveram um papel fundamental neste processo. Durante o pós-guerra, a televisão se tornou uma realidade após anos de desenvolvimento. A deflexão dos raios de elétrons que formam a imagem na tela da TV é realizada por campos eletromagnéticos. Anos depois, quando o videocassete e o videotape tornaram-se parceiros inseparáveis da TV, foram os ímãs que possibilitaram essa tecnologia. O motor do videocassete, como qualquer motor elétrico, é composto por ímãs permanentes e eletroímãs. Maravilhas Modernas. As crianças brincam com eles, mas o mundo dos ímãs é coisa séria. Eles nos ajudam a viajar, conversar e fabricar. Do depósito de lixo ao espaço sideral e às fronteiras da medicina, essas incríveis forças de atração e repulsão estão em todo lugar. Hoje, em Maravilhas Modernas, ímãs. Considerando tudo o que fazem, os ímãs são os heróis desconhecidos da nossa época. O magnetismo não é tão impressionante quanto a energia atômica, nem tão luminoso quanto a eletricidade. Para muitos de nós, é apenas uma força amigável que nos permite pregar recados na geladeira. Mas ele é muito mais. We don't see the magnetism all the time is the reason we sort of forget that it's there. Mas os ímãs também podem ser inesquecíveis. Na Six Flags Magic Mountain, na Califórnia, os engenheiros recorreram aos ímãs quando decidiram construir algo que abalaria o mundo das montanhas russas. Six Flags wanted to build a roller coaster that went where no coaster had gone before, and that was to break the 100-mile-an-hour barrier. In order to get the speed with conventional coaster technology, we would have had to build a lift with a chain probably close to 500 feet tall. Era preciso encontrar uma solução inovadora. So we turned to magnets and electromagnets in order to generate an acceleration of the car that would break every record that was ever known in the roller coaster world. Okay. Para aumentar a emoção, foram utilizados motores sincronizados lineares. Embora a tecnologia seja complexa, o conceito básico é muito simples. Everybody remembers from when they were kids where you had a magnet with a north pole and a south pole, and if you took another magnet and got the two north poles together, they'd repel, put the north to the south, and they would attract each other. And that's fundamentally how this technology works on the ride. Linear synchronous motor is a means of moving an object without having to attach chains to it. But in this case, in this roller coaster, you have magnets on the car. You have electromagnets in the track, and the electromagnets
can produce repulsive and attractive forces to move the car, and as soon as the car gets to the place where it's being attracted, the electromagnet changes its polarity, the current changes, and attractive force turns to a repulsive force. And you keep doing this in synchronism with the motion of the car and produce constant motion. Dezenas de computadores e chaves alternam as polaridades em frações de segundos. At the end of this run of electromagnets, the car will have accelerated to an excess of 100 miles an hour. To this day, it remains in the record books as the tallest and fastest roller coaster, and we couldn't have done it without magnets and electromagnets. Mas não é preciso sofrer tanto para ver os ímãs em ação. Eles estão em toda parte, bem mais onipresentes do que imaginamos. Os ímãs são parte integrante de muitos aparelhos que usamos diariamente. Throughout our house, throughout our car, throughout any office, there are dozens and dozens of magnets doing their work, but without being seen, out of sight, out of mind. Essa força invisível que atrai e repele é a cola cósmica que usamos de várias maneiras para alterar e movimentar o mundo. Na verdade, o próprio mundo é um ímã gigante e tudo, incluindo nós mesmos, é magnético de alguma forma. É por isso que os ímãs têm um papel fundamental em qualquer tecnologia. Dependemos de ímãs, eletroímãs e materiais magnetizados nos aparelhos que transferem e gravam informações. Eles estão nas televisões, computadores, cartões de crédito e telefones. Também são fundamentais na segurança dos aeroportos. Campos magnéticos que são afetados pela presença de ferro, aço ou outros materiais condutores são a base dos detectores de metais. Além disso, os ímãs ajudam a fazer barulho. O captador de uma guitarra elétrica é um eletroímã que absorve as vibrações produzidas pelas cordas de metal. People have always been fascinated with magnets. As a child, we played with magnet toys that attracted one another or repelled one another. One of the things that makes a magnet so interesting is the fact that it's perpetual. You don't have to recharge it. You don't have to add batteries to it. I think magnetism is fascinating because of the mysteries. When you have things pulling at a distance without contact. Certainly we understand when I push this hand against this hand where the forces are coming from. But when I take a North Pole and bring a North Pole close to it and they push apart, I don't see any contact. And that is always puzzling to people. Well, a magnet is simply an object that attracts iron. It attracts some of the objects that are similar to iron, like cobalt or steel, but it does not attract other things like wood, glass, plastic, copper. So it's a very selective attraction force. Existem ímãs permanentes que, uma vez magnetizados, mantêm seu magnetismo para sempre, como os ímãs de geladeira. E existem ímãs temporários que perdem o magnetismo com facilidade. A barra magnética das embalagens de CD é temporária. Ela pode acionar o sistema de segurança de uma porta, mas quando o CD é pago, o caixa a desmagnetiza usando um eletroímã para neutralizar seu frágil campo magnético. Ao contrário dos ímãs permanentes e temporários, o eletroímã precisa de eletricidade para funcionar. Um eletroímã de ferro velho, por exemplo. Well, the mission of the laboratory, the primary mission, is to conduct science in very high magnetic fields. The main reason that we seek out these very, very high fields are much the same reason we might measure things at very high temperatures or very low temperatures, very extreme conditions. When you move to new areas, just like Captain Kirk and Captain Picard, when you go where no one has gone before, you are bound to learn some new things. O campo magnético de 45 Tesla é o resultado do poder combinado de um eletroímã gigante e de um ímã supercondutor resfriado por nitrogênio e hélio.
O ímã é tão poderoso que pode levitar materiais que normalmente não reagem a campos magnéticos. Ele consegue fazer isso porque, em nível atômico, tudo demonstra algum tipo de reação a um ímã. Um elemento como o ferro é atraído por ele por ser paramagnético. A maioria das coisas é repelida, pois é diamagnética, e esta força é pequena. How do we actually see this diamagnetic force in real life? Well, we can use a very, very large electromagnet, like similar to the one in back of us. A demonstração mais impressionante de seu poder é o que ele pode fazer com um sapo comum. Frogs are 90% water, and water is diamagnetic. And let's imagine what happens when we bring a frog near the center of a high magnetic field region. When we do this, the diamagnetic force on the frog gets larger and larger. Pode parecer que o sapo está na água, mas não está. A intensidade do campo magnético está cancelando a força da gravidade e o sapo está levitando. Por mais incrível que isso pareça, é apenas uma curiosidade para os cientistas que usam o superímã. Muito do que é chamado de alta ciência surge com esse tipo de pesquisa. Mas um dos maiores avanços, o desenvolvimento da ressonância magnética, ocorreu quando a ciência estava, por assim dizer, olhando para o outro lado. Nos anos 40, foi descoberto que os campos magnéticos de cada átomo podiam ser seguidos e vistos se fossem estimulados por outros campos magnéticos, neste caso, por sinais de rádio, que são ondas eletromagnéticas. Décadas depois, os médicos, e não os físicos, tiveram uma ideia brilhante. We were looking for the prospect that maybe we could use it to build a body scanner that would be sensitive to different tissues. We were delighted when we were able to show that this magnetic signal from the atomic nucleus would indeed differentiate rather dramatically cancer tissue from healthy tissue. Após anos de pesquisas e experiências, o Dr. Raymond Damadian inventou a ressonância magnética. Os pequenos ímãs nos núcleos de nossos átomos, que os cientistas chamam de momentos magnéticos, podiam finalmente ser vistos. By putting the human body in a large magnet, we cause those nuclear magnets to line up in the main magnetic field. The minute we apply that alternating magnetic field, we'll cause those nuclear magnets to tip. And when they tip, we can detect the signal. When we turn off the tipping magnetic field, those nuclear moments will relax back to their original orientation in the magnetic field and induce a voltage in the detector coil that will be the signal from which we'll make the picture. O uso de campos magnéticos altos para a investigação da matéria começou nos anos 40 no MIT, sob a direção do Dr. Francis Peter. A doutora Caroline Ross dá continuidade a essa tradição usando um ímã que gera campos poderosos em sua busca por um material para aprimorar os computadores. The next big thing that's coming along is called MRAM, that's Magnetic Random Access Memory. And what that is a magnetic chip that you can put in your computer, and it acts like the memory chips we have now, except that when you turn the computer off, the information stays there. And so when you turn the computer back on, all the information is still there and the computer comes on immediately without having to wait for it to boot up. Assim como a ressonância magnética pode investigar o corpo humano, este ímã pode avaliar as características magnéticas de materiais apropriados ao desenvolvimento da MRAM. This machine has a couple of big magnets. These are electromagnets. So we pass a big current through some coils and that produces a magnetic field which we use to influence the sample that's sitting right in the middle there. É um longo processo de tentativa e erro, mas quando a MRAM se tornar uma realidade, o esforço será compensado e marcará mais um triunfo para o magnetismo.
Os físicos nucleares também estão usando ímãs para investigar a matéria, mas sem nenhuma aplicação específica em vista. Nos divisores de átomos, eletroímãs gigantes guiam partículas nucleares em velocidades próximas à da luz para desvendar os segredos do universo. A seguir, ímãs estão sendo testados para resolver os congestionamentos e para nos levar a outros planetas. Embora os ímãs sejam conhecidos há cerca de 2000 anos, só começaram a ser amplamente utilizados há pouco mais de um século. Mas, com base em seu curto e impressionante currículo, é razoável esperar que os ímãs nos ajudem a moldar o futuro de forma estimulante. Enquanto novas tecnologias magnéticas são inventadas, a produção em massa aguarda ansiosamente. Projetos únicos são criados e testados em fábricas especiais. We're a different sort of magnet company. We don't make millions of anything. In fact, sometimes we'll only make one of something. And that may be all that's ever required. We make magnets that go into some of the atom smashers. We make magnets that will go into space. Perhaps to adjust the mirror of the Hubble telescope. We make magnets for medical applications. Everything we do is custom. Os projetos e cálculos de campos magnéticos são realizados por computadores. We can not only visualize but also calculate the magnetic field and how it behaves in a particular system. Normalmente, o material escolhido é uma liga de terras raras. As especificações são tão precisas que as barras vêm com documentos atestando sua procedência. Exemplo, é usado para carregar grandes quantidades de metal. Seu magnetismo pode ser desligado. Até uma criança pode fazer um eletroímã enrolando um fio de cobre em um prego e ligando as duas pontas a uma bateria. Then he touches the nail to the clips. They hang on in bunches. Jimmy has made an electromagnet. Quando uma corrente passa por uma bobina, é criado um campo magnético. Mas o eletroímã é diferente dos ímãs de geladeira que nunca desligam. When Jimmy disconnects one end of the wire from the dry cell, the paper clips fall off. O eletromagnetismo é uma das forças fundamentais do universo, ao lado da gravidade e das forças atômicas que mantêm a matéria coesa. O magnetismo ocorre graças a propriedades que existem em nível atômico. To be a magnet, material has to have each atom to be a magnet. The magnetism comes from the individual electrons that surround the nucleus of each atom. If I put the first electron in there and it goes in this direction, and then I put the next electron in, it can go opposite to it. Elementos com esta configuração atômica não são magnéticos. Mas nos átomos em que não existe cancelamento, porque há mais elétrons apontando em uma das direções, ocorre o magnetismo. Um material magnético é composto por minúsculos ímãs atômicos com polos positivos e negativos. And then they build up, and so eventually in a practical magnet, all the atoms are working in unison to provide the kind of force we can see. O magnetismo, a força sem contato, intriga os humanos há milhares de anos. No mundo ocidental, o filósofo grego Platão foi um dos primeiros a descrever as propriedades dos ímãs. Os gregos os encontraram em uma área chamada Magnésia, de onde a palavra magneto foi derivada. In northern Greece is a source of magnetic materials, lodestones, and it was recognized 2,000 years ago and then sort of lost in the Dark Ages again. A pedra ímã é encontrada em todo o planeta e é o único ímã natural da Terra. Os cientistas a chamam de magnetita. It's an oxide of iron, and the basic properties of the lodestone come from its atomic structure, but how it's magnetized is still a bit of a mystery. We think there was lightning strikes hitting the rock and the magnetic fields from the lightning magnetizing the rocks.
O primeiro uso prático da magnetita foi nas bússolas, um aparelho magnético que sempre aponta para o norte. A agulha era esfregada na magnetita em uma única direção, tornando-se magnética. Esta é uma réplica de um instrumento chinês de 2000 anos para determinar o norte. O ímã, em forma de colher, girava sobre um prato polido. Para os europeus que começaram a usar a bússola 1000 anos depois, seu papel como instrumento de navegação era de vital importância, especialmente quando o Sol e as estrelas estavam obscurecidos. A era científica dos ímãs e do magnetismo começou no ano 1600, quando William Gilbert publicou The Magnetic e determinou que a Terra era um ímã gigante. É por isso que os ponteiros das bússolas, que são agulhas de aço magnetizadas, sempre apontam para o norte. Por 200 anos, houve muita especulação científica, mas um novo avanço só ocorreria em 1819, na Dinamarca. Hans Christian Ørsted was the first to demonstrate that electric current down a wire would produce a magnetic field. He just had a compass needle near a wire. When the current went on, the compass needle turned. When the current went off, the compass needle turned back. Esta foi a primeira demonstração de que a eletricidade podia gerar magnetismo. O oposto foi provado uma década depois pelo cientista inglês Michael Faraday. Ele demonstrou que um campo magnético variável pode induzir uma corrente elétrica. Agora o mundo conhecia dois dos grandes segredos do universo. O magnetismo em movimento pode gerar eletricidade, e a eletricidade pode gerar magnetismo. But it was James Maxwell, a Scottish mathematician and physicist, who put together the observations of Ørsted, Faraday, and others to put together the so-called Maxwell equations, which are the basis for all of our understanding of electromagnetism, and they are the basis of much of modern technology. Mas antes da tecnologia abraçar o poder dos ímãs e eletroímãs, mágicos e até generais perceberam que podiam utilizar o poder da força sem contato. Since you cannot see the magnetic field, you can certainly move objects with hidden magnets, or they can be held in place with magnets and you don't see those. So it's quite common to use magnets in magic tricks. Em 1856, Napoleão III precisava dar fim a uma rebelião na Argélia, instigada pelos feiticeiros locais. Então, enviou o mágico francês Jean-Robert Houdin para provar que a magia francesa era mais poderosa. Houdin mostrou uma caixa vazia que qualquer pessoa podia levantar. Mas ela possuía um fundo de ferro e um eletroímã escondido sob o chão a tornava imóvel. Com este truque, ele convenceu os feiticeiros de que, através de seus poderes, podia drenar a força de qualquer guerreiro. Os ímãs voltariam a ser utilizados em batalha. A seguir, como os ímãs ajudaram os aliados a vencer os nazistas na Segunda Guerra Mundial. A Revolução Industrial do século XIX deu origem à classe média, que se expandiu no século XX, criando um grande mercado para produtos inovadores. Consumers began to have disposable income that allowed them to buy gadgets. They began to buy household appliances, all of these various apparatuses that could or would use magnets. Após séculos de serviço limitado às bússolas, os ímãs foram convocados a atuar em um amplo espectro de novas tecnologias. Uma das primeiras e mais revolucionárias foi o telégrafo. You could push a button at one place that would induce a current that would flow through a wire and that could produce an effect somewhere else, and so you could send messages. O telégrafo fez uso das novas descobertas sobre a relação entre o magnetismo e ímãs. A cabeça de reprodução é um ímã que absorve o sinal, e a própria fita é chamada de fita magnética, um plástico coberto por milhões de pequenos ímãs que funcionam como unidades de memória para guardar informações. A North Pole up gives one measure of something, a North Pole down gives another measure of things. And once we can say this is yes and this is no, then we can build a memory device out of it. Nos anos 50, os cientistas descobriram este conceito.
Os ímãs não são apenas instrumentos que atraem e repelem. Eles também podem armazenar informações que são transferidas através de sinais eletromagnéticos. When the electrical signals go in, there's a recording head which actually records a north or a south onto the magnetic tape. It's equivalent to a 0 or a 1. Zeros e uns são a forma como os computadores codificam a informação. Isso é traduzido em positivos e negativos nos pequenos ímãs das fitas e disquetes. Esse princípio deu origem à era da computação. A mesma tecnologia nos deu o cartão de crédito com sua fita magnética. Embedded in that are many thousands and thousands of very, very tiny magnets that are magnetized in certain patterns, north and south poles pointing in different directions, that will tell you what your account number is in your credit card or your bank account. Enquanto a tecnologia encontra novas aplicações para os ímãs, a indústria magnética continua desenvolvendo novos materiais. Nos anos 50, a ferrita, uma nova liga de óxido de ferro, deu início à tendência de diminuição dos motores e aparelhos elétricos. Graças a seu baixo custo, a ferrita foi amplamente adotada e suas propriedades magnéticas permitiram a fabricação de ímãs mais compactos do que os feitos de alnico. The ferrite magnets allowed motors to be made in a smaller diameter, shorter length, and really the application fitted itself very well for the automobile industry. Now you could have seat positioner motors, for example, that fit very nicely beneath the passenger seat, and window lift motors that were now small enough to fit very nicely into the door of an automobile. Em Elizabethtown, esta fábrica produz ímãs de ferrita há quase um século. Garrett Mycock é o diretor de operações da corporação VEC. This is iron oxide, a raw material delivered to the plant for the production of hard ferrite magnets. O óxido de ferro em pó é colocado em barris gigantes, misturado com outros compostos e moído ainda mais. Quando este processo é concluído, os materiais são aquecidos. This is a large tubular furnace where the pre-mixed raw materials react together and form into a pellet-sized material. Reaction takes place at about 2200 degrees Fahrenheit. Na presença de um campo magnético, a prensa hidráulica comprime o material ao tamanho desejado. A essa altura, ele se sustenta apenas pela pressão. Se fosse solto, desmontaria. A seguir, as peças são colocadas em uma grande fornalha a gás e aquecidas a 1200 graus centígrados novamente. Isso faz com que as moléculas se unam, uniformizando e endurecendo o produto final. Após o polimento, as peças estão prontas para serem magnetizadas. Os ímãs de ferrita ainda são utilizados quando não se exige muita força e é preciso manter os custos baixos. Na verdade, os ímãs na sua geladeira devem ser de ferrita, mas uma nova geração de ímãs tomou conta da indústria. In the 70s and 80s, the rare earth magnets came along. They were based on this collection of elements in the periodic table called the rare earths. Os ímãs de terras raras são ligas de metais lantanídeos, normalmente samário cobalto e neodímio ferro boro. Eles concentram muita potência e são 100 vezes mais fortes do que os primeiros ímãs de ferro e aço. Neste gráfico, podemos comparar a força dos ímãs de ferrita, de samário cobalto e de neodímio ferro boro. Os ímãs de terras raras, como os transistores, abriram caminho para a era da miniaturização, mas não são nada baratos. We pay for more expensive material when the application absolutely requires it. Embora sejam 100 vezes mais caros do que um ímã de ferrita, algumas aplicações exigem a miniaturização. Por exemplo, um aparelho auditivo que era preso atrás da orelha agora pode ser introduzido no ouvido. If we're going into hearing aids, we want a small hearing aid. We are not going to stick in a ferrite. We're going to use a very high strength magnetic material.
Este processo deu origem aos minifones de ouvido para aparelhos de som portáteis e a telefones celulares menores. Mas talvez a principal conquista dos ímãs de terras raras seja a invenção do laptop. The consumer doesn't know that the magnet was one of the driving forces that allowed for the miniaturization of computers. And the fact that that magnet can be made stronger and stronger and stronger while it's getting smaller. Os ímãs de terras raras viabilizaram a criação dos discos rígidos dos laptops. You simply couldn't have most of the consumer-oriented apparatuses that you have today if you didn't have the magnet technology that exists today. Os ímãs de terras raras também possibilitaram a criação de diversos opcionais para carros, operando as dezenas de pequenos motores que aumentam nosso conforto. Na verdade, o consumidor está sempre exigindo produtos menores, mais práticos e mais eficientes, e é isso que dita os rumos da indústria magnética. Mas são os cientistas que ditam o desenvolvimento dos superímãs. A seguir, ímãs superpoderosos ajudam a ciência a desvendar os segredos da matéria. Em Tallahassee, no campus da Universidade do Estado da Flórida, encontra-se o Laboratório Nacional de Campo Magnético Alto, que abriga o maior e mais poderoso ímã do mundo. Ele possui 45 Tesla, o equivalente a 1 milhão de vezes o campo magnético da Terra. É uma poderosa ferramenta de pesquisa para todos os campos da ciência. And then I put the next electron in, it can go opposite to it. Elementos com esta configuração atômica não são magnéticos. Mas nos átomos em que não existe cancelamento, porque há mais elétrons apontando em uma das direções, ocorre o magnetismo. Um material magnético é composto por minúsculos ímãs atômicos com polos positivos e negativos. And then they build up, and so eventually in a practical magnet, all the atoms are working in unison to provide the kind of force we can see. O magnetismo, a força sem contato, intriga os humanos há milhares de anos. No mundo ocidental, o filósofo grego Platão foi um dos primeiros a descrever as propriedades dos ímãs. Os gregos os encontraram em uma área chamada Magnésia, de onde a palavra magneto foi derivada. In northern Greece is a source of magnetic materials, lodestones, and it was recognized 2,000 years ago and then sort of lost in the Dark Ages again. A pedra ímã é encontrada em todo o planeta e é o único ímã natural da Terra. Os cientistas a chamam de magnetita. It's an oxide of iron, and the basic properties of the lodestone come from its atomic structure, but how it's magnetized is still a bit of a mystery. We think there was lightning strikes hitting the rock and the magnetic fields from the lightning magnetizing the rocks. O primeiro uso prático da magnetita foi nas bússolas, um aparelho magnético que sempre aponta para o norte. A agulha era esfregada na magnetita em uma única direção, tornando-se magnética. Esta é uma réplica de um instrumento chinês de 2.000 anos para determinar o norte. O ímã, em forma de colher, girava sobre um prato polido. Para os europeus que começaram a usar a bússola 1000 anos depois, seu papel como instrumento de navegação era de vital importância, especialmente quando o Sol e as estrelas estavam obscurecidos. A era científica dos ímãs e do magnetismo começou no ano 1600, quando William Gilbert publicou The Magnetit e determinou que a Terra era um ímã gigante. É por isso que os ponteiros das bússolas, que são agulhas de aço magnetizadas, sempre apontam para o norte. Por 200 anos, houve muita especulação científica, mas um novo avanço só ocorreria em 1819, na Dinamarca. Hans Christian Ørsted was the first to demonstrate that electric current down a wire would produce a magnetic field. He just had a... Maravilhas modernas. As crianças brincam com eles, mas o mundo dos ímãs é coisa séria.
Eles nos ajudam a viajar, conversar e fabricar. Do depósito de lixo ao espaço sideral e às fronteiras da medicina, essas incríveis forças de atração e repulsão estão em todo lugar. Hoje, em Maravilhas Modernas, ímãs. Maravilhas Modernas. Considerando tudo o que fazem, os ímãs são os heróis desconhecidos da nossa época. O magnetismo não é tão impressionante quanto a energia atômica, nem tão luminoso quanto a eletricidade. Para muitos de nós, é apenas uma força amigável que nos permite pregar recados na geladeira. Mas ele é muito mais. We don't see the magnetism all the time is the reason we sort of forget that it's there. Mas os ímãs também podem ser inesquecíveis. Na Six Flags Magic Mountain, na Califórnia, os engenheiros recorreram aos ímãs quando decidiram construir algo que abalaria o mundo das montanhas russas. Six Flags wanted to build a roller coaster that went where no coaster had gone before, and that was to break the 100-mile-an-hour barrier. In order to get the speed with conventional coaster technology, we would have had to build a lift with a chain probably close to 500 feet tall. Era preciso encontrar uma solução inovadora. So we turned to magnets and electromagnets in order to generate an acceleration of the car that would break every record that was ever known in the roller coaster world. Okay. Para aumentar a emoção, foram utilizados motores sincronizados lineares. Embora a tecnologia seja complexa, o conceito básico é muito simples. Everybody remembers from when they were kids where you had a magnet with a north pole and a south pole, and if you took another magnet and got the two north poles together, they'd repel, put the north to the south, and they would attract each other. And that's fundamentally how this technology works on the ride. Linear synchronous motor is a means of moving an object without having to attach chains to it. But in this case, in this roller coaster, you have the compass needle near a wire. When the current went on, the compass needle turned. When the current went off, the compass needle turned back. Esta foi a primeira demonstração de que a eletricidade podia gerar magnetismo. O oposto foi provado uma década depois pelo cientista inglês Michael Faraday. Ele demonstrou que um campo magnético variável pode induzir uma corrente elétrica. Agora o mundo conhecia dois dos grandes segredos do universo. O magnetismo em movimento pode gerar eletricidade, e a eletricidade pode gerar magnetismo. But it was James Maxwell, a Scottish mathematician and physicist, who put together the observations of Ørsted, Faraday, and others to put together the so-called Maxwell equations, which are the basis for all of our understanding of electromagnetism, and they are the basis of much of modern technology. Mas antes da tecnologia abraçar o poder dos ímãs e eletroímãs, mágicos e até generais perceberam que podiam utilizar o poder da força sem contato. Since you cannot see the magnetic field, you can certainly move objects with hidden magnets, or they can be held in place with magnets and you don't see those. So it's quite common to use magnets in magic tricks. Em 1856, Napoleão III precisava dar fim a uma rebelião na Argélia instigada pelos feiticeiros locais. Então, enviou o mágico francês Jean-Robert Houdin para provar que a magia francesa era mais poderosa. Houdin mostrou uma caixa vazia que qualquer pessoa podia levantar. Mas ela possuía um fundo de ferro e um eletroímã escondido sob o chão a tornava imóvel. Com este truque, ele convenceu os feiticeiros de que, através de seus poderes, podia drenar a força de qualquer guerreiro. Os ímãs voltariam a ser utilizados em batalha. A seguir, como os ímãs ajudaram os aliados a vencer os nazistas na Segunda Guerra Mundial.
A Revolução Industrial do século XIX deu origem à classe média, que se expandiu no século XX, criando um grande mercado para produtos inovadores. Consumers began to have disposable income that allowed them to buy gadgets. They began to buy household appliances, all of these various apparatuses that could or would use magnets. Após séculos de serviço limitado às bússolas, os ímãs foram convocados a atuar em um amplo espectro de novas tecnologias. Uma das primeiras e mais revolucionárias. You don't have to recharge it, you don't have to add batteries to it. I think magnetism is fascinating because of the mysteries. When you have things pulling at a distance without contact. Certainly we understand when I push this hand against this hand where the forces are coming from. But when I take a North Pole and bring a North Pole close to it and they push apart, I don't see any contact. And that is always puzzling to people. A magnet is simply an object that attracts iron. It attracts some other objects that are similar to iron, like cobalt or steel, but it does not attract other things like wood, glass, plastic, copper. So it's a very selective attraction force. Existem ímãs permanentes que, uma vez magnetizados, mantêm seu magnetismo para sempre, como os ímãs de geladeira. E existem ímãs temporários que perdem o magnetismo com facilidade. A barra magnética das embalagens de CD é temporária. Ela pode acionar o sistema de segurança de uma porta, mas quando o CD é pago, o caixa a desmagnetiza usando um eletroímã para neutralizar seu frágil campo magnético. Ao contrário dos ímãs permanentes e temporários, o eletroímã precisa de eletricidade para funcionar. Um eletroímã de ferro velho, por exemplo, é usado para carregar grandes quantidades de metal. Seu magnetismo pode ser desligado. Até uma criança pode fazer um eletroímã enrolando um fio de cobre em um prego e ligando as duas pontas a uma bateria. Then he touches the nail to the clips. They hang on in bunches. Jimmy has made an electromagnet. Quando uma corrente passa por uma bobina, é criado um campo magnético. Mas o eletroímã é diferente dos ímãs de geladeira que nunca desligam. When Jimmy disconnects one end of the wire from the dry cell, the paper clips fall off. O eletromagnetismo é uma das forças fundamentais do universo, ao lado da gravidade e das forças atômicas que mantêm a matéria coesa. O magnetismo ocorre graças a propriedades que existem em nível atômico. To be a magnet, material has to have each atom to be a magnet. The magnetism comes from the individual electrons that surround the nucleus of each atom. If I put the first electron in there and it goes in this direction, magnets on the car. You have electromagnets in the track, and the electromagnets can produce repulsive and attractive forces to move the car, and as soon as the car gets to the place where it's being attracted, the electromagnet changes its polarity, the current changes, and attractive force turns to a repulsive force. And you keep doing this in synchronism with the motion of the car and produce constant motion. Dezenas de computadores e chaves alternam as polaridades em frações de segundos. At the end of this run of electromagnets, the car will have accelerated to an excess of 100 miles an hour. To this day, it remains in the record books as the tallest and fastest roller coaster, and we couldn't have done it without magnets and electromagnets. Mas não é preciso sofrer tanto para ver os ímãs em ação. Eles estão em toda parte, bem mais onipresentes do que imaginamos. Os ímãs são parte integrante de muitos aparelhos que usamos diariamente. Throughout our house, throughout our car, throughout any office, there are dozens and dozens of magnets doing their work, but without being seen, out of sight, out of mind.
Essa força invisível que atrai e repele é a cola cósmica que usamos de várias maneiras para alterar e movimentar o mundo. Na verdade, o próprio mundo é um ímã gigante e tudo, incluindo nós mesmos, é magnético de alguma forma. É por isso que os ímãs têm um papel fundamental em qualquer tecnologia. Dependemos de ímãs, eletroímãs e materiais magnetizados nos aparelhos que transferem e gravam informações. Eles estão nas televisões, computadores, cartões de crédito e telefones. Também são fundamentais na segurança dos aeroportos. Campos magnéticos que são afetados pela presença de ferro, aço ou outros materiais condutores são a base dos detectores de metais. Além disso, os ímãs ajudam a fazer barulho. O captador de uma guitarra elétrica é um eletroímã que absorve as vibrações produzidas pelas cordas de metal. People have always been fascinated with magnets. As a child, we played with magnet toys that attracted one another or repelled one another. One of the things that makes a magnet so interesting is the fact that it's perpetual.